Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar sobre a distância dos enxames de abelha, principalmente a abelha jataí, tá? Porque aqui a gente trabalha todo ano com aproximadamente 100 ou mais enxames, botando eles em locais, capturando. Então a gente adquiriu uma experiência bastante grande aqui em distância de abelhas. Então veja esse vídeo aí para você não estar mais perdendo a abelha, para não ocorrer mais briga e também para você conseguir criar bastante enxames na sua casa sem nenhum problema. Tá? Então a primeira coisa é saber que tem condições de estresse das abelhas que podem gerar briga, gerar problema e gerar diferentes coisas. Aqui agora eu vou mostrar para vocês a primeira coisa que pode gerar estresse. Por exemplo aqui, ó, vocês estão vendo esse local aqui? Parece bom, aqui tem um enxamezinho, ele tá bem bonito até, tá certo? Mas olhando para cima, a gente vê que esse local aqui é muito aberto. Então aqui pega muito sol, tá? E o que acontece quando pega muito sol é o seguinte: basicamente elas começam a ficar estressadas e para diminuir a temperatura da caixa, elas saem, entende? Então quando elas saem, elas ficam nervosas e elas começam a fazer revoadas. Muitas pessoas acham que isso é porque ela está enxameando, mas às vezes você só botou ela em um local muito quente e elas estão fazendo o possível para manter a temperatura. Lembrando que quando a caixa sobe acima de 40 graus, começam a morrer os ovos e também os discos de cria. Então isso aí gera uma mortandade de abelhas. Então nunca deixe o seu enxame diretamente no sol. No caso aqui, esse enxame tem que sair daqui, pessoal. Ele está pegando muito sol aqui. Aqui, por exemplo, a gente já tem outra situação. Aqui pega um pouquinho de sol, mas como vocês podem ver, eu tenho isso aqui. Essa plaquinha de isopor e tem esse telhadinho aqui do lado. Então nesse tipo de situação o indicado é a gente estar utilizando, deixa eu diminuir aqui, mais ou menos 3 metros entre os enxames, ou seja, temos aquele enxame lá e a gente poderia botar outro aqui. Não poderia botar mais próximo, tá pessoal? Não tem como. Se botar menos de 2,5 metros, 3 nessa situação, elas vão brigar. Agora, outra situação bem interessante aqui, vamos mostrar aqui pro pessoal. Aqui, ó. Aqui a gente tem grades, tá certo? E nós temos saída para os dois lados, tá? Então, aqui eu posso botar um enxame para esse lado, tá certo, pessoal? Que nem esse aqui, é um enxame que tá bem bonito e tal, a gente só tem que dar uma alimentadinha nele. Olha aí, tá cheio de abelhas. E logo ali, nós temos outro enxame. Só que o detalhe é que esse enxame tá virado pro outro lado, tá? Olha só, ele também tá bem bonito, não ocorreu brigas. Então, quando você tem uma grade assim, tá certo? Que você pode estar botando um enxame virado para um lado e o outro pro outro, você pode diminuir essa distância. Diminuir o quanto? Você pode diminuir em 1,5 metro essa distância, tá certo? Vou mostrar como é que fica. Ficaria assim, ó. Por exemplo, um enxame virado para cá nessa grade. Aí depois de 1,5 metro, outro enxame aqui assim, ó, virado para cá, pro outro lado. E aqui mais 1,5 metro, nós teríamos outro enxame virado para lá, tá? Lembrando aí que você nunca deve botar um enxame de frente pro outro, tá? Porque a saída delas é o que vai definir principalmente se elas vão brigar ou não, tá? Outro estresse que pode ocorrer é excesso de barulho, excesso de vibração, tá? Pessoal que tem aí ar-condicionados próximo do enxame, que tem alguma máquina que fica ligado direto, isso aí pode gerar estresse. E é outro detalhe que faz mudar a distância entre as abelhas, tá? Outra coisa, tá? Por exemplo, pessoal, enxames de abelha mirim droriana, eu nunca vi brigar com jataí, tá? A jataí se dá bem com elas, a gente consegue botar menos de 1 metro. Por exemplo, uma jataí e uma mirim droriana próxima, tá? Tem gente que fala que já deu problema, que já teve perdas, já teve brigas, mas aí geralmente é ocasionado pelo calor, pelo barulho, por algum outro estresse, porque a gente já sempre fez aqui e nunca deu problema. Outra coisa, quando vai abrir os enxames, quando eles não sabem ainda onde eles estão, esses enxames vão fazer o reconhecimento do local. Ou seja, eles vão brigar. Aí faz o seguinte, abre um enxame, tá certo? E depois abre o outro, ou então abre um enxame, e vai lá à noite, fecha esse enxame e abre o outro no outro dia, para cada um reconhecer
em um dia diferente o local que você está botando. Aí você vai evitar qualquer tipo de briga, tá certo? Outra coisa, a espécie da abelha vai influenciar muito se ela briga. Olha só, aqui a gente tem uma manda-saia, que era uma matriz. A manda-saia é uma abelha super dócil. A gente consegue estar botando ela aí a 40, 50 centímetros uma da outra. O que eu falo para vocês daí é o seguinte, manda-saia muda muito uma genética para outra. Então observe, se elas estão botando fezes na entrada, se elas estão agitadas, tentando entrar na caixa do lado, aumenta a distância. Mas se não, tudo bem, tem gente que cria uma do lado da outra, tem genéticas mais mansas. Por exemplo, abelhas mandaguari, tubuna, borá, todas essas trigonas, elas são muito agressivas, principalmente com a mesma espécie. Então uma tubuna da outra eu diria para você botar aí 15 metros, talvez até mais, tá? Até mais dá para botar, porque elas brigam muito fácil, tá? Vou mostrar agora outra situação que eu consigo adensar bem mais enxames para vocês. Aí, essa situação que eu quero mostrar para vocês, tá? Quando a gente tem um muro verde assim, tá? Isso aqui é muito bom pra gente botar abelha. Primeiro que não pega sol. Então a gente bota ela assim, ó. Tá aqui, ó, bem escondidinha aqui. Elas estão até trabalhando um pouquinho, apesar do frio que tá fazendo hoje, tá? E aí o que acontece? Como tem esse muro aqui, tu consegue botar uma pra cá, uma saindo pra cá, e a outra saindo pro outro lado. Imediatamente uma do lado da outra. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu ainda tenho enxames aqui, que eu não quis vender, tá certo? Que nem aqui, ó. Tá aqui, ó. Um enxame do lado do outro. Ou seja, uma delas sai pra cá e a outra sai pra lá. Porque daí, se essa aqui for brigar, ela sai pra cá, ela revoa pra cá, ela enxameia pra cá. E a outra, que tá pro outro lado, ela enxameia pro outro lado da rua. Então o muro, pessoal, é a mesma coisa, tá? Dá pra botar uma de um lado do muro e a outra do outro lado, elas não vão brigar. E aí aqui, entre elas, por exemplo, aqui tem uma, tá? 2 metros pra cá, mais ou menos aqui assim, eu já botaria outra, entendeu? E mais 2 metros pra cá, a gente já bota outra. Aí dá pra adensar bastante. O que acontece é que a cada 1 metro eu tenho um enxame, entendeu? Porque fica a 2 metros de distância e a cada 2 metros eu tenho 2, tá? Então dá pra fazer isso. O que não dá pra vocês fazerem é isso aqui, ó. Um local muito aberto, que nem essa grade aqui, ó. Super aberto, eu botei 2 muito próximas aqui, tá? E o que ocorreu foi que elas brigaram. A gente pode ver por aqui, ó. Olha só como essa cera tá estranha, como tem... Deixa eu ver se dá pra ver. Como tem própolis aqui, com abelhas mortas. Isso aqui é um sinal de que essa aqui brigou, tá? Por isso que ela não foi vendida, inclusive, né? E aqui em Porto Alegre eu geralmente faço a venda das abelhas. Brigou com essa aqui, ó. As duas estavam muito bonitas e aconteceu isso aí. Elas estarem muito próximas uma da outra, tá? Porque eu respeitei aqui 1,5 metro, não respeitei 2 metros de distância, que nem eu falei pra vocês, ó. Dá pra ver 1,5 metro. Então aconteceu, né, pessoal? Mas isso aí foi de 96 enxames, 2 brigaram, tá? Então foi uma média bem baixa, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui, por exemplo, ó. Tenho esses 3 espaços aqui, tá? O que eu posso fazer? Bota uma jataí aqui, tá certo? Aqui tem uma jataí. Entre elas, que eu sei que não vai dar briga, eu boto uma mirindroriana, tá? E aqui, um pouco mais longe, eu já boto outra jataí. As jataís ficam aí, ó, aproximadamente 3 metros uma da outra. E entre elas fica uma mirindroriana, que não vai dar problema, tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscrevam no canal, deixem o seu like. Agora eu vou fazer o próximo vídeo sobre quando vale a pena alimentar a abelha jataí no inverno e quando não vale. Até o próximo vídeo.